Muito boa noite aos irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Ao Deus soberano, que fez todas as coisas e que se revelou no Cristo ressurreto, no Cristo Senhor da vida, eu quero convidar você a prestar adoração nessa noite. Vamos orar. Obrigado, Deus, por nos permitir nos reunirmos assim, ainda que de forma virtual, distanciados, mas unidos pela Tua palavra, unidos em espírito, unidos de coração como Tua igreja, igreja abençoada, igreja corpo de Jesus, que está aqui para apresentar a multiforme sabedoria de Deus. Te louvo, Pai, pela igreja. Te louvo, Deus, por me chamar para anunciar as tuas boas novas, as tuas verdades, para revelar o mistério em Cristo aos teus servos, aos teus fiéis, aos teus queridos. Te louvamos, te engrandecemos. Permita-nos nesta noite experimentarmos de forma profunda a tua presença, a tua palavra, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, pela anunciação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, o seu amor vai além do céu, a sua fidelidade vai além das nuvens. Ó Deus, tu és a fonte
À sombra de tuas asas tenho proteção. Esse é um grande anseio da humanidade. Um braço forte, asas grandes, que dê proteção, que lhe dê um lugar seguro. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque estamos debaixo das tuas asas. Nos sentimos seguros no teu braço forte, no aconchego, Senhor, da tua palavra, das tuas promessas. Muito obrigado, Deus. Peço que nesse momento que vamos considerar a tua palavra, o Senhor dirija o nosso pensamento, as nossas emoções, a fim de que ela tenha a eficácia necessária para o nosso presente. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, já há um bom tempo, peguei um livro de J.J. Benítez para ler. Operação Cavalo de Troia, volume 1, o volume 1. Eu realmente fiquei intrigado com aquele livro. Fiquei intrigado pela capacidade do autor de construir a ficção como se estivesse narrando a realidade. Ele expunha sua narrativa com tantos detalhes da história, da cultura, da língua da época de Jesus, que eu comecei a acreditar que realmente havia existido uma máquina do tempo que tinha levado os homens do século XX para o século I e que eles haviam realmente se tornado testemunhas oculares da crucificação de Jesus e da ressurreição. Era muito real, muito convincente. Para mim, pelo menos naquele momento em que eu estava lendo, foi muito intrigante aquela ficção. Algumas ficções têm essa capacidade, elas se envolvem na realidade, nas emoções, e principalmente se envolvem com os anseios, com os desejos, com as ambições dos leitores. Daí são lidas como verdade, como realidade, e envolvem, intrigam e se transformam em algo que mexe com a vida das pessoas. Em 2006, foram lançados o livro e o filme chamados O Segredo. Ambos fizeram um grande sucesso. A história, uma ficção que se apresentava como realidade, na primeira pessoa da autora, era sobre um grande segredo que estava oculto havia muito tempo. Uma vez que descoberto, Rhonda Byrne, então decidiu fazer o filme e escrever o livro. E segundo ela mesma, a sua vida foi totalmente transformada. Ela galgou um sucesso tremendo. Tudo que ela gostaria de ter, ela teve, porque descobriu aquele segredo. O grande segredo, guardado há séculos, era conhecido por poucas pessoas. E elas estavam entre as mais influentes da história. Algumas personalidades, como, por exemplo, Platão, Shakespeare, Newton, Victor Hugo, Beethoven, Abraham Lincoln, Ralph Emerson, Thomas Edison, Albert Einstein. A personagem protagonista da história, da ficção, para quem o segredo havia sido revelado, teve uma reação altruísta. Ela entendia que precisava dividir o segredo com o mundo. Precisava desvendar o mistério para toda a humanidade, para que todos fossem incluídos num grande programa de conquistas pessoais jamais visto na história da humanidade. Essa era a promessa do livro. Aquele tesouro que poderia resolver a vida de todo mundo não poderia ficar restrito a uma parcela ínfima da humanidade que se destacava por ter algo que os privilegiava
mas que deveria pertencer a todos. Tratava-se de revelar uma lei da natureza denominada lei da atração. Você pode ter tudo que você mentalizar, basta se valer da lei da atração. Direcione seu pensamento positivo para aquilo que você deseja, aquilo que você deseja muito, e não desista até que você atraia esse algo para você. Então, a lei da atração está aí como qualquer outra lei da física, basta você dominá-la. Agora, você não pode pensar em algo que não quer. Cuidado. Se você pensar em algo que você não quer, você vai atrair para você. Ok? Não pense agora no seu imposto de renda. Já pensou, né? Não tem jeito. O leão vai morder. Você não deveria ter pensado nele. Ok? Mas, já que pensou, eu peço desculpas se te provoquei a isso. Mas, brincadeiras à parte, o best-seller deu muito certo. Muitas pessoas entenderam que se tratava de uma realidade, não de uma ficção, e o livro vendeu mais de 30 milhões de exemplares, foi traduzido para 50 idiomas, a história chegou também nos cinemas, além do documentário, foi produzido um romance protagonizando a história do livro, chamado O Segredo, Ouse Sonhar. E daí para frente, Rhonda Byrne, a autora do best-seller, escreveu A Magia, O Poder, O Herói, Como o Segredo Mudou Minha Vida, Lições Diárias do Segredo, uma coleção que não é mais segredo para ninguém. Ela ficou rica, certamente. Muitas pessoas se interessaram pelo segredo, muitas pessoas compraram o livro, assistiram o filme. O DVD promoveu vários programas de palestras sobre o segredo. O segredo revelou-se uma máquina de fazer fortuna para a escritora que o inventou, para as produtoras de vídeo, para a editora. Então, mas quanto à inclusão que ele prometeu, fundamentada naquele altruísmo da autora, eu penso que não deu certo. O segredo não foi o segredo para incluir todas as pessoas do mundo no universo da riqueza, da saúde, da fama, do amor, da influência. O segredo não deu certo. O mundo continua com suas mazelas. As pessoas continuam pagando imposto de renda e vivendo com baixos salários e não conseguem se valer dessa tal lei da atração que muitos acreditaram que existisse. Mas o livro fez sucesso. O sucesso de Rhonda Byrne, que nunca foi o segredo do sucesso, é uma ilustração que revela uma necessidade básica do ser humano. Ou seja, um milagre que resolva a sua vida, que resolva todos os seus problemas. Como precisamos da revelação de um mistério que nos inclua em um programa de salvação, que nos tire da nossa noite escura da alma, que resolva a nossa inconformidade com a finitude. Como ansiamos por uma iniciativa externa a nós, que resolva a nossa condição de medo, de insegurança, de pobreza, de perdição, de violência. Acontece é que esse segredo que resgata o ser humano da sua condição de pobreza espiritual, ele já foi revelado. Ele foi, é e será o maior programa de inclusão que o mundo já viu e tem resultado de fato. O segredo é Cristo em você. O segredo é Cristo em nós. O segredo é Cristo em mim. Esse mistério foi revelado. E eu quero ler para você
em Colossenses, no capítulo 1, verso de 24 a 29, onde Paulo nos fala desse segredo, onde Paulo nos fala dessa inclusão. Eu leio na Nova Versão Transformadora. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, o que dá confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo todos e ensinando cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalhamos, por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. A Paulo foi revelado o mistério de Cristo. Imediatamente ele foi convocado para ser proclamador desse segredo. O poder de Cristo que atuava nele era o que o movia para que os gentios fossem alcançados pelo mistério de Cristo agora revelado. O apóstolo não se importa de pagar o preço para proclamar essa revelação. Ele não se incomoda em ir para a prisão por ser um anunciador da mensagem de Deus, da mensagem completa de Deus. Ele não deveria ficar somente entre os judeus. Essa mensagem, esse segredo, esse mistério revelado agora, não deveria ficar somente no ambiente judaico. Ele deveria ser entregue aos gentios. A ele havia sido revelado que eles também, os gentios, estavam incluídos. Eles poderiam ser alcançados. A eles a salvação havia sido estendida. E Paulo escreve aos Colossenses dizendo que eles estão incluídos. Cristo está entre eles também, Cristo está neles também. O mistério de Deus foi revelado aos gentios e os inclui no plano de salvação. O mistério estava encoberto durante muitos séculos, estava mantido em segredo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas 4, de 4 a 7. O segredo foi revelado ao povo santo, assim chamado por Paulo. E ele diz: em Cristo vocês são filhos de Deus e também herdeiros de uma riqueza insondável. Como diz Pedro, uma herança incorruptível, imarcessível, sem mácula, guardada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a salvação preparada no último tempo. Capítulo 1 da primeira carta, versos 3 e 4. Cristo está em vocês. Este é o mistério, este é o segredo. Alegrem-se. Vocês podem participar da glória dele. São filhos amados, têm acesso a todas as riquezas da graça, o amor, o perdão, a reconciliação com o Pai, a salvação, a esperança da vida eterna. Os seus pecados foram perdoados. Não há mais aquela dívida que não podia ser paga. Ela foi saldada na cruz em todos os seus centavos. Não há mais medo da morte, porque ela foi vencida na ressurreição. Vocês têm agora acesso a todas essas benesses do reino. Não estão mais excluídos.
Vocês foram agora incluídos, estão debaixo das asas, estão guardados pelo braço seguro de Deus, incluídos no plano de salvação cumprido por Cristo. Portanto, alegrem-se, regozijem-se, vocês foram incluídos, anunciem. Essa é a mensagem maravilhosa que Paulo envia aos Colossenses e a nós, que estávamos também alienados, excluídos, e não tínhamos em nós qualquer possibilidade de desvendarmos o mistério de Deus em Cristo, a vida eterna, Cristo em nós. Mas também se evidencia no texto o papel de Paulo como ministro, como pastor que tem a responsabilidade de servir a igreja de Jesus com a pregação dessa mensagem. Ele dá-nos um exemplo do resultado da alegria de ter sido incluído. Por ter sido alcançado, ele então não mede esforços para que outros sejam incluídos. Ele se dispõe a pagar o preço que for para cumprir a sua tarefa de apresentar os homens amadurecidos em Cristo. E Paulo não faz isso através da produção de um vídeo e da edição de um livro para ganhar dinheiro. Ele faz isso com seus recursos, ele faz isso por sua própria vontade. Ele se alegra de sofrer por Cristo e por sua igreja. Paulo não se intimidou. Ele enfrentou o cárcere, surras, naufrágios, infâmias, preconceitos, acusações, desconfianças. Ele poderia ter simplesmente se acomodado. Como quem diria, Cristo me salvou, conheço agora o segredo, fui alcançado, estou seguro, vou viver minha vida sossegado. Se aparecer alguma oportunidade, então eu prego. Mas não foi assim. Ele havia sido chamado para uma tarefa especial, para revelar o segredo àqueles que ainda estavam excluídos. Deus viu nele a pessoa para fazer esse trabalho. Ele sabia que todos deveriam ter a oportunidade de serem incluídos no plano de Deus em Cristo Jesus. Ele então se dispôs a pagar um alto preço, viajar por todo o mundo ocidental conhecido de sua época, queria chegar à Espanha para revelar Cristo em vós. Essa expressão quer dizer que Cristo estava também entre os gentios. Ele não estava mais limitado ao povo judeu. A promessa do Messias cumprida não se limita ao âmbito judaico, mas se expande por toda a humanidade. Jesus não veio para segregar, para dividir, para manter aquela separação, judeus e gentios. Ele não veio para excluir. Ele não veio para dizer que um é melhor e outro é pior. Ele não veio para criar ou acirrar preconceitos. Também não veio para homogeneizar a humanidade a partir de uma cultura religiosa. Mas ele veio para incluir. Ele veio para abrir as portas da eternidade a todos, sem acepção de pessoas. Ele veio para nos libertar do império das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Paulo diz assim aos romanos: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque com Deus não há acepção de pessoas. Aos Efésios, o mesmo princípio é aplicado na relação entre servos e senhores. Para Deus não há acepção de pessoas. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo,
procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, de 5 a 9. Jesus não veio para separar, Jesus veio para incluir. E Tiago nos disse, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo seguido com ele, com a lei, sendo erguidos pela lei como transgressores. Eu quero lhe fazer uma pergunta. E você pode responder isso aí na sua intimidade com Deus. E faça isso. Há alguma fagulha de preconceito no seu coração? De racismo? Se existe, em boa medida você não entendeu a revelação do mistério de Deus em Cristo Jesus. E eu sugiro a você e oriento a você de forma pastoral que reveja os princípios elementares da boa nova proclamada por Jesus e por seus discípulos. É lamentável o que está acontecendo em nossos dias. Na verdade, o que sempre aconteceu na história. Tínhamos só uma impressão de que estávamos tendo algum sucesso com medidas humanas, leis, programas de inclusão e programas de educação. Mas quando vemos, parece que voltamos à estaca zero. Pessoas nas ruas se digladiando por causa da cor da sua pele, por causa de ideologias opostas. É realmente lamentável. Chegamos à conclusão de que os nossos programas implantados à luz das iniciativas humanas não funcionam. Por isso o segredo precisa ser revelado, precisa ser expandido. Cristo em vós. O caminho para um mundo sem preconceito, sem racismo, sem medo, sem ameaças. O caminho para uma humanidade harmoniosa é Cristo em nós. É Cristo em você, é Cristo em mim. Assim, se você está sentindo ódio no seu coração por algum grupo de pessoas que se distingue em qualquer aspecto de você, e esse ódio é provocado exatamente por essa diferença, a ponto de você desejar o mal, a ponto de você desejar que essas pessoas tenham prejuízos, sejam ofendidas, sejam violentadas, então, cuidado. Você está sendo vítima de uma cilada diabólica, que quer plantar em seu coração uma raiz de amargura, que vai alimentar um preconceito e vai te fazer cair em pecado. Procure entender essa diferença que existe. Não faça dela um instrumento de discórdia, mas uma porta para o exercício do amor. É uma questão de decisão isso. As emoções devem ser controladas. E a razão precisa ser direcionada para o ensino de Jesus. Amem os seus inimigos. Anseie por essas pessoas a revelação do mistério de Cristo e promova essa revelação com o teu testemunho de amor. Não se renda às tuas emoções, não se renda a essa raiva, a esse ódio. Você vai cair em pecado. Paulo diz assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Jesus veio para incluir a todos no maior plano de inclusão que a história já conheceu. Qualquer preconceito, qualquer racismo, qualquer distinção que se faz e se põe em nível elevado, em nível mais baixo, entre pessoas, vai de encontro ao que Jesus pregou. Ele veio para implantar um plano de inclusão que a história jamais conheceu. Contudo, há muitos que não conhecem esse plano.
Há muitos que estão sendo enganados com versões parciais, tendenciosas, egoísticas desse plano, e que precisam conhecer e serem esclarecidos. E isso cabe a nós, que fomos alvos de sua revelação completa e caminhamos para sermos apresentados maduros em Cristo. O teu desafio para essa noite é o seguinte: você está incluído. Alegre-se, regozije-se e então anuncie. Você está incluído. Alegre-se, regozije-se e anuncie. Paulo é o nosso grande exemplo de missionário. Ele diz assim: assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não busco o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você não precisa ser um grande missionário, ser um missionário formalmente, sair de sua cidade ou ir para outro país para anunciar o mistério revelado de Cristo. Você não precisa ser um empresário de grande sucesso, ganhar muito dinheiro para investir seus recursos na obra de Cristo. Você só precisa ter sido alcançado. Você só precisa ter a disposição de contagiar com grande alegria. A alegria de ser um herdeiro de Cristo. Pregue, anuncie a revelação do mistério de Deus em Cristo Jesus. O Paraná tem muita gente para ser incluída. Anuncie com sua alegria, orando, evangelizando, contribuindo com os teus dons, com tua profissão, para que o alcance se expanda e todos sejam alcançados. Sozinhos nós não podemos fazer muita coisa, mas como igreja e como junta de missões, nosso trabalho pode ir longe. Nós precisamos crer que o mistério revelado de Deus em Cristo Jesus pode transformar o mundo, pode transformar os corações, pode amenizar as diferenças que existem entre as pessoas, entre as etnias, entre as ideologias. Paulo se alegrou com o preço que ele pagou. Vamos nos alegrar com o que podemos fazer juntos. Você foi incluído, alegre-se, regozije-se, anuncie. Anuncie o Salvador maravilhoso, o único que pode nos dar a graça que sara a humanidade de suas mazelas, de sua pobreza, do seu preconceito, do seu racismo, que salva a humanidade da sua exclusão. É Ele que anda conosco na noite escura da alma. Você está incluído. Alegre-se, regozije-se e anuncie. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, quando entregue ao Calvário, luto pra nos salvar, luto pra nos salvar.
Oremos. Deus Pai, nosso Senhor e Salvador maravilhoso, a Ti toda honra, toda glória, toda adoração. Te louvamos, Pai, pelo Teu cuidado. Te louvamos, Senhor, pela Tua salvação. Te louvamos, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelo mistério revelado em Jesus Cristo, que nos inclui nessa obra tão maravilhosa de salvação que o Senhor nos promoveu. Dá-nos uma noite na Tua presença, e que a Tua graça, o Teu amor, as Tuas consolações alcance sempre, ó Deus, a nossa alma, hoje e para sempre. Amém. Um final de domingo muito abençoado, na paz e na graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.